Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem está falando é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, né? Vitor Hugo Fernandes. E eu estou aqui com vocês de novo, quarta-feira, para discutir um tema mais teórico, né? Mais central na política, que é o seguinte, é sobre a democracia. Vocês acham que a gente vive numa democracia? A gente vive numa democracia plena? Você sente que ela funciona? Queria jogar essa reflexão antes de eu começar a falar aqui. Na verdade, a gente está vivendo no mundo toda uma crise do que a gente chama de democracia liberal, né? Que é essa democracia em que a cada 2 anos, ou cada 4 anos, ou cada 5, né? Dependendo do país, você vai às urnas e escolhe um político, e esse político vai lá e governa por você, né? Que é a democracia indireta. Não dá mais para fazer democracia direta, como se teve lá no período histórico específico da Grécia Antiga. Então a gente tem no mundo a democracia indireta, né? Que você escolhe os políticos que vão governar por você. A questão é que no mundo inteiro isso está em crise. As pessoas não se sentem mais representadas pelos políticos, e talvez nunca tenham sentido, né, representadas. E no mundo inteiro as pessoas dizem que não se sentem representadas. Quer dizer, não é só no Brasil que você tem essa crise, não é só no Brasil que as pessoas reclamam dos políticos, na Argentina as pessoas reclamam, no México as pessoas reclamam, na Rússia, na Espanha, na Holanda, onde quer que seja, as pessoas falam que os políticos são corruptos, que os políticos fazem o que eles querem e que não ligam para o povo. Agora, por que isso acontece? É a gente que escolhe os políticos. Será que tem algo no nosso sistema político que gera esse afastamento dos políticos com relação ao povo, já que somos nós mesmos, né, que escolhemos eles de certo modo? A gente tem vivido toda uma crise desse sistema que a gente chama de representativo, né, que a gente escolhe os nossos representantes. Bolsonaro é uma expressão disso. Vamos lembrar, né, que Bolsonaro chega ao poder com um discurso antipolítica, com um discurso antissistema, se apresentando como o cara anti-PT, como o cara anticorrupção, como o cara que resolveu os problemas todos, como um cara que era um não político, como alguém que se apresentava como alguém que era um militar, que era tudo, menos um político, mesmo que ele estivesse, né, 30 anos na política. Então, é importante a gente entender assim, alguns fatores para entender essa coisa. Por exemplo, as pessoas não conhecem o sistema político. O cidadão comum ele não conhece o sistema legislativo, né? Como é que funcionam as leis, o que é que faz um deputado. A maioria das pessoas até esquece de quem votou para deputado. Não esquece quem votou para presidente, porque as pessoas sabem o que o presidente faz, sabem a função dele, mas o deputado, o vereador, as pessoas não entendem muito bem. Então acabam se esquecendo, né? E acabam, nesse esquecimento, não sabendo exatamente o que faz um deputado, acabam sendo manipulados pelos partidos políticos. Lembra do voto no Tiririca? Toda eleição tem sempre um político que é, né, um cara fora do sistema, um cara que se apresenta como alguém totalmente diferente. O Tiririca chegava na propaganda eleitoral e ele esculhambava com a propaganda. Ele falava, olha, sabe o que faz um deputado federal? Nem eu, vote em mim que depois eu te conto. Lembra disso? Principalmente quem é de São Paulo deve lembrar, né? O Tiririca, com esse discurso, teve 1,5 milhão de votos. Ele debochava. Quem votou no Tiririca, votou com todo um sentimento antipolítica. Votou em alguém que acreditava que estava esculhambando com a política, alguém que estava capturando a sua revolta, alguém que queria debochar dos políticos, como quem diz assim, eu não vou acreditar em político nenhum, não, eu vou votar de sacanagem no Tiririca, de brincadeira. Só que ao votar no Tiririca, as pessoas fizeram exatamente o que os estrategistas dos partidos políticos queriam. No caso ali, né, o partido do Tiririca. O Tiririca teve tanto voto, foi 1,5 milhão de votos. Mais que isso. E o Tiririca elegeu ele e mais 3 ou 4 deputados, não lembro agora o número certo. 3 ou 4 deputados a mais. E esses deputados, incluindo o próprio Tiririca, que aprovou o impeachment contra Dilma também, vão lembrar disso. E os outros todos deputados eram todos políticos de direita, que vão fazer tudo aquilo que aquelas pessoas que votaram nele não queriam. Achavam que estavam fazendo uma atitude antipolítica, só que estavam fazendo, na verdade, tudo aquilo o que os políticos queriam que eles fizessem. Ou seja, a rebeldia das pessoas foi capturada por uma coisa que é favorável ao próprio sistema político. Então, a gente vive todo um sistema de manipulação política, né? Afinal de contas, é só a gente pensar. Bom, os pobres são a maioria. Então, por que você não elege político que vão criar políticas em prol dos pobres? Tem alguma coisa, tem uma manipulação que faz com que a gente vote no político e depois esse político não represente os interesses da população. E aqui eu não estou acusando, falando que a urna eleitoral é fraudada, de forma alguma. As pessoas acabam sendo convencidas por 1000 motivos a votar, né, ou a se inclinar politicamente com determinados grupos. Vamos lembrar o seguinte, por que os políticos representam sempre os interesses dos ricos, né? No final das contas, o salário mínimo está aí congelado, o preço das coisas aumenta, as condições de vida para os pobres, né, só piora, o número de bilionários também só cresce. Quer dizer, para os ricos também. Os muito ricos estão até ganhando com esse sistema.
A questão é que o que acontece na prática é que os ricos acabam comprando os políticos, comprando os partidos políticos, comprando o sistema político como um todo, porque eles têm dinheiro. Nós, pessoas comuns, não temos condições de fazer isso. A gente não pode tirar 50, 100 reais do nosso salário para bancar uma campanha política, que vai fazer falta para gente. Agora, se você é dono de uma construtora, se você é dono da Ambev, do Itaú, do Bradesco, do grande banco, você teria condições de fazer um investimento desse. Um investimento de financiar uma campanha para depois ter retorno. Então, agora, mesmo que seja proibido o financiamento por empresas, né, por CNPJ, pode por CPF, pode por pessoa física. Então, a Ambev não pode mais, mas o dono da Ambev pode. O Itaú não pode mais doar a campanha, que doava milhões. Agora os donos do Itaú aqui doam. O Bradesco não pode mais doar, mas os donos do Bradesco podem. Então, na verdade, ficou do mesmo modo. Os ricos acabam tendo dinheiro para financiar as campanhas. Os ricos, né, essa elite, são os donos também da mídia. Eles são donos da Globo, da SBT, da Record, da Band, dos grandes jornais, das grandes mídias. E vão lembrar, mesmo canais de esquerda no YouTube são muito poucos. Para cada canal daqui que você tem, mais progressistas, você vai ter 10 canais de direita espalhando fake news, espalhando um monte de coisas, enfim, absurdas por aí. Então, a gente tem um sistema político que, no fim das contas, é manipulado para convencer as pessoas a votarem na direita. O discurso de que tudo é corrupção é um discurso que também faz isso. É um discurso que é utilizado para tirar voto da esquerda, dizendo que a esquerda é mais corrupta, que não tem o menor sentido, tem nenhum estudo que aponte isso, para fazer as pessoas votarem na direita. No fim das contas, se a gente reparar o que algumas igrejas evangélicas fazem, que infelizmente cada vez mais delas têm feito, né? Particularmente alguns segmentos neopentecostais, funcionam na prática como máquinas de puxar voto dos mais pobres para os caras mais ricos. Os caras da bancada evangélica são todos de direita. Todos. Toda a bancada evangélica votou a favor da reforma da Previdência, que prejudicou os pobres. Votou a reforma trabalhista, que prejudicou os pobres. E os evangélicos são, em sua maioria, pobres. Então o que acontece na maioria, principalmente esses grupos dos neopentecostais, né, que são concentrados entre a população mais carente. Então acaba que se funciona também como um mecanismo de captura de voto dos mais pobres para eleger os políticos que representam o interesse dos ricos. E essa elite financeira, à medida que eles controlam a mídia, controlam o cinema, controlam a televisão, eles influenciam na nossa visão de mundo também. Vocês lembram do filme, da série Mecanismo? Que mostrava o Lula como um grande chefe de um grande esquema de corrupção. O Lula era retratado como um grande demônio, como um cara sádico, chefe de um grande esquema e tal, feito num período, inclusive, próximo eleitoral. Isso forma a visão de mundo das pessoas, faz as pessoas odiarem o Lula, faz as pessoas gostarem do Bolsonaro, que é justamente quem se apresentava como um cara, né, anticorrupção. Então, esses filmes educam a gente, as novelas, essas visões de mundo educam a gente. E quem é que são os donos das emissoras? São pessoas comuns? Não. São essa elite muito rica. Então como é que você vive numa democracia com tamanha desigualdade social? Em que 1% da população tem metade do patrimônio da sociedade inteira. Que 110 milhões de pessoas no Brasil não têm certeza se vai ter comida no final do mês. Isso é democracia? Você governa alguma coisa quando você não sabe se vai ter comida? Quando você não tem um teto para morar? Quando você não tem as coisas mais básicas? Então, fica essa reflexão, né? Os pobres, a maioria de nós, das pessoas comuns, né, pobres ou classe média, a gente governa só a cada 2 anos. A gente exerce nosso poder político ali, efetivamente, a cada 2 anos, quando a gente vai lá e escolhe o político do poder municipal ou poder estadual e federal. Os ricos governam todos os dias. Os ricos estão o tempo inteiro no Congresso, eles têm o telefone dos deputados, dos governadores, do presidente. Nós temos esse mesmo poder de influência, os pobres têm a mesma condição de influenciar na política dos que os ricos têm. Então eu te questiono, será que a gente vive mesmo numa democracia ou é uma plutocracia? Plutocracia é como é chamado o governo dos ricos, né? Em que os ricos governam. A gente pode votar a cada 2 anos, né? Ou a cada 4 anos para escolher o presidente. Mas os ricos governam o tempo inteiro. Então fica aqui essa reflexão para vocês pensarem. Vivemos uma democracia mesmo? Ou será que é uma farsa isso aí? Bom, pessoal, e para quem chegou até aqui, né, no final desse vídeo, queria agradecer vocês, né, toda quarta-feira eu estou aqui com vocês, e pedir vocês também para se inscrever, tanto aqui no canal da Kiss, fortalecer, né, os canais de esquerda, se inscrever lá no meu canal também, Vitor Hugo Fernandes, está escrito aqui embaixo, tem o link aqui do canal. Vamos fortalecer os canais de esquerda. O YouTube, como vocês sabem, é dominado pela direita, a gente precisa fortalecer essa luta e fazer essa mensagem, né, chegar a mais pessoas. Tá ok, pessoal? Um abraço, até quarta-feira que vem.